Já assistimos um vídeo aqui no canal que mostra como criar um aplicativo para celular sem saber nada, mas algumas pessoas acharam que faltou uma explicação mais básica. E aí, você também achou que foi difícil de entender? Acredita que poderia ter mais detalhes? Bora ver isso agora! Fala pessoal, Léo Portilho aqui. Já sabemos que o Power Apps é uma ferramenta fenomenal para a criação de aplicativo, tanto para celular quanto para tablet. Vimos também no último vídeo que é bem fácil começar, mesmo sem saber nada, mas algumas pessoas me falaram que tiveram algumas dúvidas mais básicas, por isso falarei um pouco sobre Power Effects no Power Apps. Estou começando agora e tem sido bem difícil para quem começou em 2022. Ainda mais em um nicho tão especializado quanto o nosso. Mais de 90% das pessoas que têm acompanhado meus vídeos não são inscritos. Poder contar com você será show de bola. Por isso, por favor, se inscrevam no canal e não esqueçam de curtir o vídeo. Vamos lá? Hoje vamos falar sobre o básico de Power Effects, das expressões de Power Effects dentro do Power Automate. Como que isso funciona ali dentro? Bora lá? Para isso, a gente vai começar criando um aplicativo em branco. A gente já tem um vídeo, vou colocar aqui no cardzinho, de como começar, um jeito simples, mais fácil de começar a criar um aplicativo para celular. Agora eu vou falar algumas coisas mais básicas. Então eu vou fazer um aplicativo de tela em branco, vou fazer no formato tablet, porque a gente já tinha feito no formato de celular. Então vou começar aqui com um nome, vamos colocar um nome qualquer de teste. Meu primeiro app. E vamos criar. Eu vou deixar no link da descrição esse link aqui para a gente poder depois olhar como que são as expressões do Power Effects, que é a linguagem que é usada aqui dentro do Power Apps. Então, carinha padrão aqui do Power Apps, nada de novo. Estamos aqui na tela inicial. Para seguir a boa prática, vamos renomear isso daqui, vamos colocar Screen, tela inicial. Essa é uma boa prática que a gente adota, né, para sempre a gente saber onde que estão os componentes. E eu vou falar agora sobre as propriedades dos elementos que a gente coloca em tela e sobre os eventos, tá? Uma pequena diferenciação. Então eu vou inserir aqui um botão simples, né? Ó. Nada demais. Vou renomear ele, seguindo a boa prática. Então, botão salvar, por exemplo. E aí a gente tem aqui, ó, as propriedades do botão. Cada uma dessas propriedades, se você clicar nela, ó, ela é colocada aqui em cima nessa combo box de propriedades, e aqui tem o valor interno. Então, se eu mudar aqui de botão o texto, né, para salvar, então ele muda ali o texto para salvar. E aí aqui tem várias propriedades. Ó. Podem reparar que você pode mudar as cores, a fonte, né, do que está escrito, a posição, visibilidade, tamanho e etc. Né? Então, vamos pegar aqui, vamos passar para avançado. E avançado nós temos os eventos associados a esse botão. Então, nós temos o evento onSelect, cliquei nele, trouxe aqui para a combo box de propriedade, e eu posso colocar funções dentro do evento onSelect. Então, aqui está o botão salvar, ele tem a função onSelect, e dentro da função onSelect, que é no momento que você clica nele, ele vai fazer alguma função que a gente vai colocar. Então, o que a gente quer testar aqui agora? Vamos inserir um novo botão aqui. Vamos chamar esse novo botão aqui de cancelar. Vou renomear btn cancelar. Então, o nome do elemento foi alterado, mas a propriedade texto não foi alterada. Então, vamos alterar aqui para cancelar. Então, tá aí, cancelar. E aí, vamos fazer uma ação da seguinte forma. Vamos clicar no botão salvar e vamos trocar o texto do botão cancelar. Mas aí, como que funciona? Vamos pegar aqui o botão salvar. Vamos abrir aqui esse espaçozinho aqui. Como que funcionaria isso numa outra linguagem, né? Em outras linguagens, quando você, por exemplo, quer fazer uma variável, você escreve assim, variável inteiro, não, int número. E ele vai começar a inicializar com o número 1, aí ponto e vírgula.
Então, o que isso aqui está querendo dizer? Que a variável número é do tipo inteiro e ela está recebendo o número 1. Se ela fosse do tipo texto, vou colocar aqui var texto, ela receberia o texto número 1 entre aspas. Porém, aqui no PowerFX, né, no Power App, essa sintaxe não funciona. Então, toda a sintaxe do PowerFX gira em torno de funções. Então, como que a gente vai resolver fazer essa mesma informação aqui na linguagem de PowerFX? Então, digamos que isso aqui seja no JavaScript, né? Então, eu estou criando uma variável do tipo texto e ela está recebendo o texto 1, encerrando aquela linha. No PowerFX, a gente usa a função set. Então, essa é a primeira função que a gente vai começar aqui. Set, o nome da variável, texto, ponto e vírgula, que é o nosso separador, e vamos colocar o texto, texto 1. Vamos fechar aqui e vamos fechar 2 vezes. Eu vou explicar a diferença, tá? Disso daqui, ó. Deixa eu apagar isso daqui para parar o erro, né? Então tá aí, ó. A função set, ela cria uma variável, tá vendo? Ó? Set, cria uma variável, que o nome dessa variável é texto, e um valor. Então, qualquer valor está incluído entre aspas. Se eu tirar entre aspas, essa variável aqui que tem o nome de texto passa a receber um número. Tá, ó, tá aqui, ó, tipo de dado, número. Se eu colocar entre texto, tipo de dado, texto. Tá bom? E aí, por que a gente tem o separador ponto e vírgula? Vocês podem reparar aqui que o separador é ponto e vírgula. E aqui está 2 ponto e vírgula. Isso tem relação com o nosso português. Porque no português a gente usa o ponto, aliás, a vírgula, como separador decimal. Então, se a gente quer escrever o número 1,5, a gente vai escrever assim. Em inglês, o separador é um ponto. Um ponto. Mas e aí, o que isso tem a ver, né? No inglês, o separador é uma vírgula. Então, para não ter erro de sintaxe no português, eles trocaram o separador por um ponto e vírgula. Só que o ponto e vírgula também é usado no inglês. E ele é usado para encerrar a linha, encerrar a função. Então, para poder diferenciar no português que você está encerrando uma função, você tem que fazer dobrado. Ponto e vírgula, ponto e vírgula. Então, ó, estou encerrando essa linha e quero fazer outra linha. Então, vamos lá. Ó. Set. Vamos colocar aqui... Vamos colocar aqui número, né? Que foi o nosso primeiro exemplo. Vamos fechar o parênteses, ponto e vírgula, ponto e vírgula. Quando a função está certinha, não vai aparecer nenhum marcador vermelho embaixo, né? E você vem no formatar texto e ele identa direitinho para você. Então, o que ele está fazendo aqui? No onSelect do botão, no onSelect do botão salvar, ele está criando 2 variáveis, a variável texto e colocando o valor de texto 1, e está criando a variável número e está colocando o valor de número 1 dentro dessas variáveis. Se eu executar aqui o programa, você não vai ter nenhuma visualização do que aconteceu. Mas saibam que a função salvou as variáveis desse jeito aqui. Então, o que eu quero fazer? Eu quero pegar o valor da variável que está lá no onSelect e trazer aquele valor daquela variável de texto para dentro do texto do cancelar. Então, vou fazer aqui, ó, vou clicar em cima do texto, vou trocar esse texto fixo pela variável texto. Então, tá aqui, ó, essa é a variável texto. Não ficou muito legal, né? Vamos fazer o seguinte, vamos renomear isso daqui e vamos fazer... Para que a gente saiba que isso daqui é uma variável, eu vou escrever var antes, tá? Para a gente ter um identificador na hora que for usar, para saber que isso aqui são variáveis. Então, var texto, var número é uma boa prática. Vamos voltar aqui no que vamos colocar aqui, ó, var texto, pronto. E aí, ó, vamos rodar. Estou segurando o Alt do meu teclado, que aí eu não preciso
visualizar o aplicativo com a execução aqui em cima. Então, ó, vou clicar em salvar e ele trocou para o número 1. Legal, né? Essa foi a primeira função que a gente vai usar. E aí, beleza. Variável, eu estou fazendo uma variável com um valor apenas dentro. E se eu quiser fazer uma tabela? Então, para fazer uma tabela, a gente vai usar a função collect. Segunda função de hoje. A função collect, eu tenho que falar o nome, tá? Eu vou colocar call, que é o nome da coleção. Vou colocar aqui call dados. Então, a gente vai colocar aqui a função collect. Qual vai ser o nome da coleção? Vamos chamar ela de call dados, para seguir uma boa prática aqui, para a gente achar ela depois. E aí, os itens, a gente vai registrar uma tabela. E como que vai ser essa tabela? A tabela é entre colchetes. Reparem aqui a figura aqui do lado, que eu vou colocar a linha que é o cabeçalho, eu vou colocar ela sem aspas, que é o nome da coluna, separado por ponto e vírgula. Ó, vou fechar o parênteses aqui, que é da coleção, né, da função collect. E aí, dentro do colchete, ó, vamos abrir aqui. Depois a gente faz o formatar texto para ficar legal. Então, eu vou criar a primeira, né, igual a nossa tabelinha aqui do lado, código estado, 2 pontos. Esse é o nome do cabeçalho. Depois do 2 pontos é o valor do cabeçalho. Então, código estado, valor 1. E aí, a segunda linha é nome, vamos colocar só nome, estado. E aí, o nome do estado, que é um texto, entre aspas, Distrito Federal. E aí, como aqui já está fechando o colchete, então eu não preciso... voltando aqui. Então, a função já ficou certa. Se eu clicar em formatar texto, a função collect já fica direitinho. Então, vamos testar para saber se ela realmente criou, né? Vou voltar aqui. Então, como que eu vou fazer para testar? Eu vou segurar o Alt do lado esquerdo Vou segurar o Alt do lado esquerdo do espaço e vou clicar na função salvar. Nesse momento, ela vai criar a coleção e aí a gente vai poder visualizar os dados. Ó, vamos vir aqui em coleções. E aí está aqui, ó, coleção dado, código estado 1, non, estado, Distrito Federal. Então, funcionou direitinho. Vamos voltar aqui. E ainda fez no onSelect, né? Ó, quando faz o onSelect, ele trocou a variável texto, var texto, que está lá dentro do botão cancelar. Mas beleza, vamos fazer uma coisa melhor então. A gente já aprendeu como que funciona a função collect. Mas olha como que funciona a função collect. A função collect, ela vai sempre criar a coleção e adicionar um novo item dentro daquela coleção. Se eu clicar várias vezes em salvar, ele vai simplesmente colocar código estado 1 e nome estado Distrito Federal várias vezes. Vamos ver como funciona. Ó, estou segurando o Alt. Vamos clicar aqui 1, 2, 3 vezes. Vamos vir aqui em coleções. Então tá aí, ó, ele permaneceu aqui, já tinha sido criada antes, e aí criamos mais 3 vezes. Bem, isso funciona para alguns casos. Por exemplo, você quer fazer um levantamento de quantos cliques foram feitos em um determinado elemento do aplicativo. Legal, como se fosse uma estatística. Então, toda vez que ele clica, você tem que ir lá e somar mais um clique para falar qual a posição, aonde foi clicado e etc. Mas não é o nosso caso aqui agora, né? O nosso caso aqui agora, a gente quer criar uma coleção com um clique apenas. E se eu clicar de novo, eu quero manter a minha coleção sempre do mesmo jeito. Para isso, a gente vai usar a nossa segunda função, call, né? Essa é a terceira função agora, que é clear collect. Vamos lá. Opa. Clear collect. Então, clear collect funciona do mesmo jeito, ó, a sintaxe é igual, você tem que dar um nome da coleção e falar qual é a tabela, né? Então, aqui na parte de itens, é um registro ou uma tabela. A tabela a gente fez, aprendemos a fazer a tabela aqui. E aí, ó, a gente vai fazer essa tabela com novos elementos. Vamos lá, fazer ela aqui. Qual estado? Vou dar um Ctrl+C. Ó,
Vamos manter o mesmo padrão, qual estado, e vamos mudar só os dados. Qual estado 2? São Paulo. Legal. Formatei o texto, está funcionando direitinho. Vamos minimizar aqui, segurando o Alt para fazer o teste. Salvar. Vamos vir aqui em configurações, coleções, código de estado 1, Distrito Federal, 2, São Paulo. Então, e aí se eu clicar aqui, ó, eu ainda estou com o Alt segurado. Se eu clicar várias vezes, ele vai continuar com a coleção do mesmo jeito. Por quê? Porque a Clear Collect, ela funciona fazendo o quê? Ela primeiro limpa os dados. Então ela fala aqui, ó, né? Primeiro ela limpa os dados, depois ela cria a coleção. Então essa é a nossa terceira função. Vamos fazer um teste aqui. Ó. Vamos incluir aqui um elemento que vai ser de uma tabela. Vamos fazer uma tabela aqui. Vamos procurar uma tabela. Exibir texto, layout, tabela de dados. Então tá aqui, tá data table, vamos renomear, vou colocar aqui data table, DTB, status, né, que é o nosso, vamos colocar ela aqui embaixo e vamos conectar ela à nossa coleção de dados. Tá aqui. Na verdade, vamos renomear essa coleção aqui. Vamos colocar coleção estados, né? Já que fizemos estados. Então vamos colocar aqui, em vez na posição de itens, call dados, né? Que nem existe mais, vamos colocar call status. E aí, essa data table funciona do mesmo jeito. Ela tem as mesmas propriedades, ela tem as suas propriedades, né? Cor, e vocês podem olhar aqui, né? Posição, se está visível, se não está, qual a fonte de dados. E ela também tem os eventos, né? Então, no evento itens aqui, a parte de dados, a gente está colocando a coleção de dados aqui. Mas reparem que não está aparecendo nada. Então, vamos vir aqui nas propriedades, ó, tem a propriedade campos, e vamos editar os campos. Vamos adicionar novos campos e vamos colocar o código estado e o nome do estado. E vamos adicionar. Ele automaticamente já identifica qual é o tipo da coleção e já coloca o tipo certinho. Então vamos lá, vamos fazer o teste, né? Estou segurando o Alt aqui, vamos clicar em salvar. Então, ó, ele preencheu com o Distrito Federal e o São Paulo. Se eu clicar de novo, ó, não muda. Se eu voltar para Collect apenas, vamos tirar o Clear aqui. E vamos fazer o teste, ó. Vamos rodar. Tá vendo aqui? Não limpou, né? Se eu clicar de novo, ó, ele vai adicionando a duplinha tantas vezes forem necessárias aqui. Então vamos desfazer isso. Vamos fazer o Clear aqui. E show. Reparem que já voltou a não ter nada. E tá aí. Nossa data table preenchida, né, com os estados. Legal, vamos fazer então uma nova data table. Vou copiar aqui o Clear Collect. Vamos colocar o ponto e vírgula para encerrar essa função. Vamos fazer um Ctrl V. E aí vamos colocar, se a gente tem estado, vamos colocar país. Então, país 1, vou colocar aqui Brasil. E vamos colocar aqui no estado. Não vai ser mais código país, né? Nome país. Código país e nome país. Vou colocar aqui Argentina, Uruguai. Não, vamos colocar Estados Unidos. Porque eu não conheço nenhum estado no Uruguai. Mas beleza, ó, eu tenho país 1 Brasil no código 1 e tenho código 2 Estados Unidos. Então aqui eu tenho código estado 1, código estado 2, vamos colocar aqui mais. Vou copiar esse cara aqui. Vamos colocar, faltou o ponto e vírgula aqui.
Então aqui, ó, no código estado 3, vamos colocar um estado lá dos Estados Unidos. Flórida. Mas beleza, como que eu sei que o estado é daquele país? Vamos criar um relacionamento aqui, né? Então, código país. Então, esse daqui é do país 1. São Paulo é do país 1. E Flórida é do país 2. Pronto. Fizemos um pequeno relacionamento, né? O código país, código país. Claro que isso aqui não é um SGBD, né? Uma solução de gestão de banco de dados. Isso aqui é só um exemplo para a gente poder fazer um relacionamento simples entre as duas coleções. E outra coisa, né? A coleção está feita manualmente, então para que isso aqui possa dar alguma inconsistência é muito grande. Mas beleza, vamos lá. Vou colocar aqui, vamos mudar a nosso data table aqui, vamos incluir mais um campo. Tá, tá em código estado. Tem algum problema aqui, não estou conseguindo colocar novo campo. Vamos remover tudo e vamos ver se ele deixa a gente criar tudo de novo. Se não der, vamos fazer um vai e volta aqui para ver se ele... Ó, aí habilitou, tá vendo? Não sei o que houve não. Vamos colocar aqui. Código país primeiro, código estado. Adiciona. Vamos mudar, vamos colocar a ordem certa, vamos recolher tudo. Código país, código estado, beleza, é isso exatamente que eu quero. E vamos colocar aqui também, vamos fazer uma nova data table e vamos chamar de país. Vamos dar uma diminuída aqui. Vamos fazer aqui, ó, inserir. Estava em layout, né? Tabela de dados. Vamos diminuir essa tabela de dados e vamos colocar aqui do lado. Legal. Vamos colocar aqui a fonte de dados. A gente tem estados, eu quero país. Vamos editar os campos, adicionar colunas. Eu quero código país e nome país. Legal. Tá aí, beleza. Assim a gente consegue ter uma visualização melhor, né? Alt. Estou clicando e as minhas coleções estão criadas. Mas e aí, vamos fazer um teste com um Dropbox, por exemplo. Seria aqui. Eu quero um suspenso. Tá aqui. Vamos duplicar ele. Suspenso. Para cá. Então, esse cara aqui, vamos colocar ele na propriedade de itens. Vamos colocar o país. E esse cara aqui na propriedade de itens, vamos colocar o estado. Legal. O que eu quero fazer agora? Eu quero, no momento que eu selecionar o meu país, eu quero que ele só traga os estados daquele país. Isso é bem comum, né? Uma combo em cascata, né? Então, como que a gente vai fazer? A gente vai colocar uma função dentro dos itens, da propriedade de itens, do combo box. Vamos renomear esse combo box aqui, né? Esse combo box aqui, seguindo a boa prática. Então, ó, Dropbox país e Dropbox estado. Eles são fáceis de ser encontrados. Na combo box estados, nós vamos trocar, vamos fazer a quarta função que a gente quer aqui, que é a função filtro. Então, ó, filter é o nome da função. Vou abrir o parêntese. Qual a fonte de dados? A minha fonte de dados é call estados e eu preciso fazer um teste lógico. Então, eu vou botar um ponto e vírgula aqui. Qual é o meu teste lógico? Reparem que essas colunas que aparecem aqui, ó, são da call estados. Ó, código país, código estado, não estado, não estado. Se eu trouxesse para cá outra fonte de dados, reparem que, ó,
os nomes que aparecem aqui, ó, são colunas da qual país, tá vendo? Ó, código país, nome país. Então tá aqui. Beleza, mas eu quero filtrar quem? Eu quero filtrar estado. Qual é o teste lógico que eu quero? Eu quero exatamente, quando eu selecionar esse cara aqui, eu quero pegar o que está selecionado aqui e filtrar aqui. Então, como que a gente vai fazer isso? A gente vai pegar, eu quero saber o código país, ó. Esse código país aqui é desse cara aqui, ó, código país, tá vendo? Código país. Quando o código país dessa tabela aqui foi exatamente igual ao que eu tiver selecionado lá no país, código país da Combo Box. Então, como que chama a Combo Box? Dropbox, desculpa. DB país. Eu tenho que falar que foi alguém que eu selecionei lá, então, selected. E dentro desse select eu tenho o código país. Código país. Vamos fechar aqui o parênteses. Vamos abrir aqui e ver se o formatar texto está funcionando. Formatar texto funcionando é um sinal positivo para a gente. E aí vamos fazer o teste. Então, vou apertar o Alt. Vamos trocar aqui. No momento que eu troquei aqui, ele carregou Flórida. Vamos voltar lá para o Brasil. Distrito Federal e São Paulo. Funcionou perfeitamente. Essa foi a nossa quarta função. E vamos fazer um teste aqui agora, né? Já que a gente consegue filtrar por país, né? A gente consegue mudar a combo box, vamos fazer a função de buscar. Tem uma diferença aqui na função buscar e filtrar. Filtrar, ela pega quando o seu teste lógico, né? Vamos voltar aqui no filtro aqui para vocês terem uma visão. O filtro o teste lógico, ele é exatamente quando dá um match, né? Quando você consegue com que o teste lógico retorne verdadeiro, porque uma coisa é exatamente igual à outra. E ele filtra, ele exclui, né, todas as outras informações que não são iguais àquele filtro. Então, se eu tivesse aqui, por exemplo, vários estados do Distrito Federal, exemplo melhor. Eu posso filtrar todos os países que têm o número 1. Então, se eu tiver 10 código país 1 aqui, ele ia filtrar 10 linhas. Vamos falar agora como que faz a função search. Quinta função que vamos conversar agora, função search. Vamos fazer aqui no estado. A função search funciona de que forma? Você faz uma busca, e essa busca é baseada em algum texto. Então, olha como que vai ficar. Vamos pegar aqui nos itens, tá? Itens, e vamos colocar uma função de busca, aqui, search. Legal. Vamos procurar search no call estados, que é a nossa coleção de estados. Vou colocar um ponto e vírgula. A gente vai procurar na coluna código no estado. Vamos fazer aqui, ó, no, aí é entre aspas, tá, gente? No estado. E aí a gente vai falar... Não, errei. Aqui é o contrário. Aqui é o seguinte, ó. Eu quero procurar um texto dentro de uma coluna. O texto que eu quero procurar é exatamente o texto que está escrito aqui, ó, no Brasil, né? Então, o que eu quero? Eu quero db país ponto select ponto no país. Eu quero pegar esse texto e eu quero procurar isso na coluna non. Não vai dar certo, né? Porque eu não tenho... Aqui eu tenho que ser... Não posso procurar nome numa coluna que não tem nome, né? De país. Então, vou colocar código país. E vamos colocar aqui código país. Porque eu estou procurando dentro dessa tabela aqui, ó. Então, se eu selecionar Brasil, aqui não tem escrito Brasil. Aqui tem escrito código 1, que é o Brasil. Vamos lá, código país. Vamos fechar. Deu um errinho aqui. E ele deve reclamar porque são informações diferentes, né? O search está procurando um texto e eu estou falando o quê? Que eu estou passando um número para ele e ele tem que procurar o texto dentro. Não tem como, né? São tipos incompatíveis. Então a gente vai ter que fazer o seguinte. Vamos trocar aqui esse cara aqui. Vamos recomeçar aqui. Vou apagar até aqui.
Vamos incluir aqui, inserir. Vamos pegar aqui uma caixa de texto, colocar aqui, vamos renomear ele. Texto buscar. Tá ótimo. Legal. Vamos apagar essa propriedade aqui padrão, deixar ele em branco. Legal. Vamos voltar aqui na nossa data table e vamos fazer a seguinte função de busca. Ó. O texto que eu digitar aqui no buscar, eu vou procurar no non estado. Non estado. Pronto. Vamos fechar. Opa, é o texto, né? Então tem que vir aqui, txt, texto. Eu tenho que pegar a propriedade de texto do elemento entrada de texto. Tá aí, texto e texto. Então acho que agora vai dar certinho, né? Vamos fazer o formatar texto. Tá aqui, funcionou bonitinho. Vamos fazer o teste, ó. Estou segurando. Na verdade, eu vou clicar aqui porque eu preciso digitar. Então, ó, se eu digitar aqui BRA, o B minúsculo ele é case sensitive. Ó. Não tem Brasil, né? Porque eu estou procurando o estado, então tem que digitar ó, ele não é case sensitive. Ó. Distrito Federal, ele funcionou. Só Federal, ele funcionou. Reparem que se eu fizesse essa função com filter, ele não iria encontrar o federal, porque o federal, o filter tem que ser o que tem que ser digitado igualzinho. O teste lógico dele eu teria que digitar Distrito Federal inteiro para que ele fizesse a comparação. Tem Distrito Federal no campo Estado? Tem. Então, dá certinho. Vamos testar São Paulo aqui, ó. São Paulo. Então, nossa função search funcionou direitinho. Vamos fazer então agora a nossa sexta função. Vai ser a função sort by column. Então vamos fazer o seguinte aqui, ó. Vamos fazer vamos pegar esse botão aqui. Esse botão aqui, ele vai criar uma variável de ordem. Vamos fazer assim, então. Vamos colocar aqui no onSelect dele. Vamos fazer um set. Vamos dessa ordenação. Não, ordem. Só ordem tá bom, né? Qual o valor? True. Pronto. Só pra gente ter, né? Vamos trocar. Vamos trocar o texto dele aqui também para... Vamos lá. Texto. Não quero vá texto. Eu quero texto ordenar. Pronto. Então, o que eu vou fazer aqui? Se eu clicar aqui, ó o que acontece. Ele vai setar a variável ordem como verdadeiro. Se eu clicar de novo, eu queria que essa ordem trocasse. Então, vamos fazer o seguinte. Vamos vir aqui no onSelect. Vamos fazer o seguinte, ó. Ele já está como, né? Vamos seguir a boa prática, vá à ordem, começa ela como verdadeiro. Se eu clicar de novo nesse botão, eu quero que ele troque para false. Então, eu vou fazer o set de novo. Eu vou chamar a variável vá à ordem. Vamos ver se é possível fazer assim, ó. E eu quero que seja o contrário da vá à ordem. Beleza. Parece que deu, né? Vamos fazer um teste aqui. Vamos colocar aqui, ó, inserir um rótulo de texto. E esse rótulo de... Ah, não vai dar, né? Rótulo de texto teria que ser um texto. Beleza, deixa aqui, vamos fazer o teste. Se eu clicar uma vez, ele vai fazer true e depois ele vai trocar de true para false. Não vai dar certo isso aqui. Deixa eu apagar esse primeiro aqui. Vamos ver se assim dá certo. Se não, a gente faz um if aqui. Ordenar, beleza. E aí a gente vai fazer a função sort by column. Vamos lá. Sort by column. Sort by column a gente vai fazer ela
por fora do search. O search é o nossos dados. E é como funciona o search, o sort. Tá aqui, sort. Pera aí, vou botar um ponto e vírgula aqui. Sort by columns. Você tem que falar qual é a fonte de dados. A fonte de dados que eu quero é esse search. Vou tirar ele daqui. Vamos colocar ele aqui. Eu tenho que falar qual a coluna nessa fonte de dados que precisa ser ordenada. Então, eu quero que seja a coluna nome, estado. E eu tenho que falar como que é a classificação, né? Então, eu quero que seja crescente ou... cometi um erro ali, ó. Aqui, ó. Ascending. Então, beleza. Vou deixar assim para a gente poder fazer o teste. A gente tem que trocar aqui, ó, ascending. Vamos fazer esse cara aqui trocar de um para outro, né? Ascending e descending. Se eu colocar aqui agora descending, ó, ele troca aqui e está funcionando, né? Não adianta eu fazer, eu imaginei que era true ou false, mas não é true ou false. Vamos trocar aqui. Não, eu quero vá a ordem aqui. Como vá a ordem está setada como booleano, aí está dando esse problema, né? Mas vamos lá de novo. Vamos colocar aqui. Não vai dar certo isso daqui, né? Então vai ser assim, ó. Vamos fazer um if. If vá a ordem foi igual a descending. Eu coloco descending. Se não, eu coloco ascending. Acho que assim vai dar certo, né? Vamos ver como é que... Não, tem que ser o contrário aqui, né? Eu quero que sempre inverta. Se eu clico e ela for ascending, troca para descending. Se eu clicar de novo e ela tiver descending, então troca para ascending. É isso aqui que eu quero. Vamos fazer o teste. Não funcionou. Funcionou sim, Ó. Pronto. Ascending, descende. Legal? Essa foi a função, vamos colocar aqui, função sort by columns. Uma fonte de dados, o nome da coluna naquela fonte de dados e se é ascending ou descending. Para o pessoal que ficou até aqui, saiba que eu lançarei na sequência mais funções do aplicativo para celular. Vamos desenvolver como usar a câmera do seu celular ou tablet e guardar diretamente no item de lista do SharePoint. Eu sugiro que você não perca esse vídeo, por isso é legal que você se inscreva no canal com o sininho ativado para você não perder os próximos vídeos, porque eu vou explicar muito mais coisas que não consegui explicar aqui.